Fala, pequeno gafanhoto, professor Fernando Augusto, seja bem-vindo a essa videoaula. E nessa videoaula você vai aprender como destravar o poder da prosperidade. Ser próspero significa aquele que avança, aquele que progride, aquele que vai para frente. Então, prosperidade significa riqueza? Claro que não. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre riqueza e prosperidade. A riqueza, ela é detentora e a prosperidade, ela é geradora. Ou seja, a riqueza é algo que você adquire, por exemplo, uma herança, ou é fruto, por exemplo, de um trabalho, de algo que você ganhou, de algo que você conquistou. Isso é riqueza. Agora, a prosperidade é algo que você gera. Por exemplo, você se tornou rico, então você utiliza a sua riqueza para gerar mais riqueza. Isso é ser próspero, isso é prosperidade. Então a grande sacada é que nós não devemos buscar ser ricos, mas sim buscar ser prósperos em tudo que nós fizermos. Então vamos lá passo a passo. O primeiro passo é totalmente contraintuitivo, ou seja, não corra atrás das riquezas, mas deixe que a riqueza corra atrás de você. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, diz que as bênçãos do Senhor virão atrás de você se você obedecer o Senhor, seu Deus. Ou seja, repare que no reino de Deus existe uma condicional. Essa condicional se chama se você buscar ao Senhor em primeiro lugar. Ou seja, isso é sinônimo de obediência. As bênçãos vão vir até você se você obedecer ao Senhor, o seu Deus. Porque isso requer uma contrapartida, uma outra parte que no caso é da sua parte. O segundo passo, que também é contraintuitivo, é que diz que nós não devemos amar a riqueza, ou seja, nós não devemos amar ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitas pessoas, por amar ao dinheiro, elas sofrem muitos tormentos. E continuando, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz que aonde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Ou seja, se o seu tesouro for as riquezas desse mundo, de fato, o seu coração vai estar ali nas riquezas. E a gente sabe, lendo anteriormente o versículo anterior, que o amor a essas riquezas é a raiz de todos os males, ou seja, nós não devemos amar as riquezas. Então quer dizer que você está querendo dizer que a gente não precisa correr atrás do dinheiro, a gente não precisa trabalhar? Não é isso que eu falei. Nós precisamos trabalhar e nós precisamos nos esforçar ao máximo e reconhecer o Senhor em tudo que a gente fizer, porque assim o Senhor endireitará os nossos caminhos. Existe uma grande diferença entre você amar ao dinheiro, viver pelo dinheiro e saber que o dinheiro existe e saber que ao invés de você servir ao dinheiro, ele é que tem que te servir. E como é que tudo isso acontece? Tudo isso acontece quando você não se apoia no seu próprio entendimento. Por que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento? Porque o entendimento humano, a sabedoria humana, ela é falha. Mas para buscar a prosperidade, você precisa de entendimento e sabedoria. E a questão é, quem é que dá esse entendimento e essa sabedoria para nós? Para isso, a gente vai puxar uma outra linha, que é entender o princípio, ou seja, a base da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Em Provérbios 9:10 diz justamente isso. No livro de Provérbios, se você não teve a chance ainda de ler, pega a Bíblia e procura lá. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que significa temor de Deus? Temor de Deus significa obediência, significa reverência, significa que você tem temor em pecar contra Deus. Então, logo, se o temor é o princípio da sabedoria, todos nós, se quisermos atingir a prosperidade, que a prosperidade vem da sabedoria e entendimento, nós precisamos, antes de tudo, temer ao Senhor. Faz sentido? Total. Mas se todos nós somos pecadores, como é que nós vamos temer ao Senhor? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Todos são todos, incluindo eu e você. Então, se todos nós somos pecadores, como é que nós podemos ser prósperos? Porque Deus tinha um plano B. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era o plano B de Deus. Essa é a prosperidade maior que existe hoje no mundo. Mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso é prosperidade. Imagina você poder beber de uma fonte aonde você nunca mais sentirá sede e quem beber dessa fonte vai jorrar rios de água viva. Repare que existe uma condicional, o mais. Mas quem quiser beber dessa água nunca mais terá sede. Ou seja, você tem que querer. E agora vamos ver passos práticos para se tornar próspero. Anote aí. Procure e busque sabedoria mais do que qualquer outra coisa. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Repare que a Bíblia diz para você procurar sabedoria mais, buscar sabedoria mais do que você busca ouro e prata, ou seja, você precisa buscar sabedoria mais do que você corre atrás do dinheiro. Você consegue entender o quão precioso é essa palavra? Ou seja, a nossa busca não tem que ser por dinheiro, por fama, por riqueza e nem por prosperidade. A nossa fama, a nossa busca precisa ser por sabedoria. E aonde que você busca sabedoria? Não é nos livros de autoajuda. Durante muitos anos eu me enganei e eu procurava sabedoria dos homens, nos livros de autoajuda. Mas se você pegar de fato os livros de autoajuda que existem hoje, todos eles foram derivados de uma única fonte. Essa fonte é a Bíblia. Acredite. Então, ao invés de você ir em livros que distorcem um pouco a realidade, distorcem um pouco a base, os princípios fundamentais da sabedoria que Deus deixou pra gente, vá direto na fonte. Então, qual é a maior fonte de prosperidade e sabedoria? Aquele que criou todas as coisas e todas as riquezas. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. E não se esquece, claro, de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou desse conteúdo. Que Deus abençoe você e a sua casa.